Olá, está no ar Opinião Regional, espaço para a gente debater assuntos diversos aqui na NTV, né? Toda sexta-feira a gente tem esse encontro aqui às 18 horas para a gente debater diversos assuntos que podem ter a sua participação de você que está em casa através do nosso telefone 38214488, tá? Você pode participar conosco. Participe porque os programas ficam interativos, ficam bem agradáveis com a sua colocação, com a sua pergunta, com o seu questionamento, né? Com a sua observação sobre o que a gente está debatendo por aqui. Vamos falar de eleições hoje, né? A gente fala de eleições 2020, eleições para prefeito, para vereadores, está se aproximando. Tivemos aí um adiamento devido à pandemia de outubro para novembro, mas aí as eleições estão cada vez se aproximando mais, uma vez que já estamos em setembro, né? Você pode participar também através do nosso WhatsApp, o 9947-4515, tá bom? Você pode participar aí, mandando a sua mensagem também conosco. Como eu disse, participe, interaja, porque o programa fica melhor com a sua participação. Estou recebendo o Hamilton Antônio Ramos, promotor eleitoral, se aposentou recentemente, mas tem toda uma história aí ligada à promotoria, ligada à promotoria também eleitoral, e que hoje vem contar para falar para a gente. Vamos debater alguns assuntos aqui ligados às eleições 2020. Tudo bem, Hamilton? Seja bem-vindo. A gente tem aí uma satisfação muito grande de receber alguém que se doou durante mais de 20 anos, ou quase 30 anos, para um sacerdócio do Ministério Público, que é um órgão de uma importância imensa para o Estado de Direito, né? Boa noite, Daí. Boa noite aos telespectadores da NTV. Realmente, eu tive o privilégio de trabalhar no Ministério Público do Estado de Minas Gerais durante 27 anos e aposentei aqui na comarca de Patos de Minas, onde atuei por quase 20 anos, só aqui na comarca de Patos de Minas, a minha comarca, né, a minha cidade natal, Patos de Minas, e foi um privilégio muito grande trabalhar no Ministério Público de Minas Gerais e também, né, participando também do processo eleitoral nas diversas comarcas por onde nós atuamos, né, não só aqui em Patos, mas Presidente Olegário, Carmo do Paranaíba, Rio Paranaíba, Tiros. Nós cooperamos em período eleitoral quando não havia promotor nessas comarcas, então nós participamos desse processo eleitoral. Mas é um privilégio estar aqui com você. Doutor, a gente tem aí uma participação da Justiça Eleitoral em desde o início, né, das composições para as eleições, e aí a gente tem o papel do Ministério Público Eleitoral, que é de uma grande importância, que é de fiscalizar, que é de receber denúncias e que é de atuar diretamente nesse processo eleitoral, né? Como é que se dá isso? Como é que se dão essas determinações para o Ministério Público num período eleitoral como esse que a gente está vivendo? Isso está previsto na lei eleitoral, né, no Código Eleitoral, nas leis eleitorais, de forma que a participação efetiva do Ministério Público no processo eleitoral ela é muito relevante, né? Não só participando de todos os atos do processo eleitoral, mas também atuando como fiscal da lei, né? Todos os procedimentos eleitorais, desde o primeiro momento de inscrição eleitoral no cartório, ele é passado nas mãos do Ministério Público, ele é analisado, ver se aquele procedimento está correto, se está faltando alguma documentação, ou seja, a participação do Ministério Público no dia a dia, no processo eleitoral, ela é relevante, né? Que atua também mesmo em períodos não eleitorais, né? Mesmo em anos não eleitorais, há uma atuação. Mesmo em períodos não eleitorais, todos os processos, todos os procedimentos, mesmo aqueles administrativos no âmbito da Justiça Eleitoral, tem a efetiva participação do promotor de justiça, né? O promotor, aquele que atua na zona eleitoral da comarca, né? Aqui em Patos de Minas nós temos são 7 promotores atuantes e 2 zonas eleitorais, de forma que 2 promotores, sob forma de rodízio, participam desse processo eleitoral e mesmo fora do período eleitoral. Em todos os procedimentos e processos eleitorais, há a participação do Ministério Público. Nós estamos aí num período já de registro de candidaturas e também das convenções. Inclusive, as convenções tiveram início em 31 de agosto e vão até 16 de setembro. E é uma época em que estão ali se formando as identidades das candidaturas, né? Nesse momento, o Ministério Público Eleitoral também tem uma participação, um papel muito importante, já que a gente tem aí a definição desses candidatos, quando eles terão que prestar contas desde já até o final dessas eleições, né, doutor? Começou dia 31 de agosto, né, o período das convenções dos partidos, né, para poder estar indicando os nomes que serão
que serão concorrentes, né, para as eleições majoritárias, né, para prefeito e vice-prefeito, e também para vereadores, são as eleições proporcionais. E vai até o dia 16, se eu não me falha a memória, 16 agora de setembro, e tem até o dia 26 para poder requerer o registro junto ao cartório eleitoral. E a partir do dia seguinte, 27, já pode, inclusive, começar, né, algumas propagandas eleitorais, né? A lei define quais tipos de propaganda que pode ser feito logo após o registro, né, o pedido de registro na zona eleitoral. Mas, a partir daí também, o Ministério Público já participa, até porque se houver alguma impugnação, pode ser direcionado ao Ministério Público, o Ministério Público pode fiscalizar, né, de todos os atos, né, relativos a esse processo de escolha de candidatos. Então, a participação do MP, né, do promotor eleitoral, ela, independentemente de ter eleição ou não, ela é sempre efetiva, né? Tem que ter a participação sob pena até mesmo de validade do ato. O MP, ele atua com a denúncia, né? O MP, ele recebe a denúncia e ele trabalha aquela denúncia e aí trabalha com a recomendação, com a ação no Poder Judiciário. Mas a gente tem aí a participação muito importante que precisa ser ressaltado, que é do próprio eleitor, né, doutor Hamilton? Porque a gente tem aí o eleitor lidando com isso no dia a dia, com o próprio candidato. É ele que pode levar e é ele que deve levar também essa denúncia, caso ela ocorra, essa irregularidade, ao MP, né? Exato. Qualquer denúncia, né, qualquer cidadão ou candidato ou partido que verificar que determinado ato é tido como ilegal ou até mesmo criminoso, ele pode levar ao conhecimento do promotor eleitoral, ele vai instaurar ali um procedimento dentro do sistema, né, do Ministério Público, vai instaurar um procedimento e vai fazer a apuração desses fatos, né, que foram levados ao conhecimento do Ministério Público. E, dependendo daquilo que for apurado, né, ele pode dar seguimento, né, na denúncia ou pode arquivar aquilo ali, né? Se tiver elemento de prova ali, ele pode dar seguimento naquilo ali e tomar as medidas legais cabíveis. Ou, se for uma denúncia vazia, sem nenhum conteúdo, sem prova nem nada, ele simplesmente vai arquivar aquela denúncia que chegou ali no seu gabinete. Nesses 27 anos, quais as maiores incidências? Quais os crimes eleitorais mais cometidos, se a gente puder colocar assim, aqueles que mais aconteceram nesses períodos eleitorais aí, desses quase 30 anos do senhor? Eu acho que é a compra de voto, né? A famosa compra de voto. A famosa compra de voto, né? Doação de material de construção. Que sempre tem, né? Que sempre tem, né? Então, essa aí, acho que a denúncia que a gente mais ouvia na época era assim. Tem outros também, mas essa aí eu acho que bate o recorde. Sempre, né? Infelizmente, no Brasil temos essa cultura ruim, né? É a troca, né? Às vezes eu te faço a doação de tanto cimento, porque você precisa de reformar seu imóvel, sua casa, tijolo, né? Parte de botina e por aí vai. Mas eu acho que o eleitor hoje já está mais consciente, né? O eleitor hoje já não é como era antes, há uns anos atrás. Ele está mais consciente, ele sabe realmente o que pode e o que não pode fazer e tem conhecimento também dos seus direitos. Tem uma história antiga, por falar no assunto, tem uma história antiga lá na minha região, no norte de Minas, de um candidato a vereador que, na pré-eleição, durante ali o período eleitoral, ele distribuiu botinas. Não foi eleito e depois da eleição foi atrás para buscar todas as botinas numa evidente tentativa de comprar votos que não deu certo. É verdade. Doutor, nós temos aqui duas zonas eleitorais, que é a 210 e a 330, com eleitores aí de Patos de Minas, São Gonçalo do Abaeté, me corrija se eu estiver errado. Patos de Minas, São Gonçalo do Abaeté, Lagoa Formosa e Varjão, não é isso? Isso. Nesse período que eu estou aqui, eu participei de pelo menos 2 eleições ou 3, não me falha a memória. O que me transpareceu que são eleitores tranquilos, foram eleições sempre muito tranquilas. Isso é um reflexo de toda essa história que o senhor presenciou como promotor eleitoral? Nós realmente sempre tivemos eleições mais tranquilas ou houve períodos em que essas eleições se tornaram com embates mais fortes, com problemas nesses períodos eleitorais? Olha, aqui em Patos, de um modo geral, na comarca de Patos de Minas, que envolve aí esses mais 3 municípios, Lagoa Formosa, Varjão de Minas e São Gonçalo, de um modo geral, as eleições são tranquilas, né? Às vezes, numa eleição ou outra, o negócio esquenta um pouco mais, mas não foge da normalidade, né?
né? Nós temos aí Lagoa Formosa, Varjão de Minas, né? Que parece que o povo fica muito eufórico, né? No período de eleição, mas nada que foge da normalidade, né? Eu acho que isso aí até faz parte desse processo político, desse processo eleitoral. De um modo geral, as eleições aqui na nossa região são até tranquilas. Agora, doutor, a gente já tem vivenciado uns polos eleitorais, uma polaridade nas discussões eleitorais, de radicalismo de um lado e de outro, de esquerda e de direita, que no Brasil tem provocado muitas discussões, embates, muitas brigas, desde as últimas eleições para presidente, né? Isso pode, no seu entender e com a sua experiência, refletir nas eleições municipais e aí causar outros problemas para a justiça eleitoral, não? Eu creio que essas eleições municipais desse ano, elas serão bem polarizadas, né? Esquerda de um lado, direita do outro, seria aquela briga, um puxa para lá, outro puxa para cá. E eu acho também que vai ser o reflexo das eleições de 2022, né? Para governadores, deputados, senadores e presidente da República. Então, assim, eu acho que nós presenciarmos aqui esse ano, né, nas eleições municipais, pode ser um retrato daquilo que pode surgir, né, pode acontecer nas eleições de 2022. Né? Eu acho que o povo está esperançoso nessa situação aí, né? Até eu mesmo, né? Eu que sou apolítico, eu tenho os meus candidatos, os meus partidos, mas eu acho que esse ano vai ser um ano bom para a eleição, para a gente definir, né, para o povo definir o que o povo quer realmente. Né? Já houve uma certa mudança nas eleições presidenciais de 2018 e eu creio que haverá ainda mais mudanças, isso no meu modo de ver, no meu modo de enxergar o cenário político brasileiro, de que ainda haverá mudanças, né, no cenário político brasileiro com as eleições municipais deste ano. E que pode refletir também lá em 2022. A gente vê uma crescente de embates, principalmente na internet, nas redes sociais, de grupos, né, se degladiando ali, o que não é saudável para uma eleição, né, doutor? O que a gente menos quer é justamente que não é um debate de ideias, mas é um debate é uma briga de força, é uma discussão, é um negócio mais acalorado, o que não é saudável, né, para a nossa eleição. O ideal seria isso que você falou, o debate de ideias, né? Cada um vai colocar as suas ideias, vai debater, e não um acusar o outro, brigas e tudo mais, né? Então, o essencial seria o debate de ideias. Então, eu vou votar naquele que tem a ideia que eu aceito, no caso, eu como eleitor, né? Mas, infelizmente, isso não acontece, né? Há aquelas discussões acaloradas, há muitas acusações, muitas fake news, né? Infelizmente, isso aí acontece no mundo político. Só de curiosidade, Odair, candidato vem da palavra cândido. Cândido quer dizer imaculado, quer dizer sem mácula. Então, o candidato teria que ser aquela pessoa honesta, com brilho, né, sem mácula nenhuma, uma pessoa que você pudesse confiar. Bons exemplos. Bons exemplos, né? Então, candidato vem desse termo, do latim cândido, quer dizer imaculado, sem mácula. E a gente for observar aí os candidatos que nós temos aí, né, não condiz com essa palavra candidato. Muito bem, eu estou aqui batendo um papo, a gente fala sobre eleições hoje aqui com o doutor Hamilton Antônio Ramos, que veio hoje nos visitar aqui para a gente falar desse período eleitoral. Vou pedir licença para ele, para a gente fazer um intervalo bem rápido, tomar uma água e voltar já, falando mais ainda desse assunto, porque afinal de contas nós estamos aí no período pré-eleitoral, né? Já tem aí pré-candidatos fazendo muita campanha, já temos aí candidato, inclusive, definido com seu vice, com a sua chapa, e a gente vai continuar esse assunto já aqui no Opinião Regional. Nós já estamos de volta, então, com a Opinião Regional, hoje falando sobre eleições 2020, eleições aí que a gente já se prepara, né? Já está todo mundo já olhando, ou deveria pelo menos estar, né? Olhando os planos de governo, daqueles que já se propõem a ser candidatos, as atividades que eles desempenham, enfim, esse é o papel do eleitor, né? Esse é o nosso papel de estar ali verificando cada um desses candidatos para, evidentemente, votar de maneira correta. Falando de eleição, hoje comigo está o doutor Hamilton Antônio Ramos, ex-promotor, né? Atuou há muito tempo também na promotoria eleitoral e agora está só no sítio, né, doutor?
Agora só aquele sítio, curtindo ali, descansando, porque se aposentou recentemente, como o senhor disse no bloco anterior, né? Eu aposentei em março do ano passado, tem um ano e meio que eu me aposentei. Juntamente com o doutor Jacques. Doutor Doutor Jacques aposentou em 16 de março e eu aposentei no dia 31 de março. Aproveitar um pouco a vida agora, né, Adalto? Aproveitar Precisa, a né? família, a esposa, os filhos, os netos e curtir também lá a zona rural, né? Eu gosto muito de estar na zona rural, gosto de roça, gosto de mato, gosto de Aquele pescar. descanso gostoso ali do mato. Eu trabalhei durante 47 anos na minha vida, né? 27 anos, desses 47 anos, 27 anos no Ministério Público de Minas Gerais, então a gente sopesou as situações aí, eu achei por bem aposentar o ano passado e estamos aí, graças a Deus. Muito bem. Doutor, a gente falava no bloco anterior, chegamos até a falar com relação à questão da ficha limpa, ficha suja, e aí a gente tem aí um período de pré-eleitoral, como a gente falava, como com a pandemia, a eleição que seria em outubro pulou para setembro, foi adiada aí para o mês para novembro, desculpe, de outubro para novembro. Isso, no entendimento do STF, possibilitou aquele candidato ficha suja até outubro poder ter o direito de se candidatar em novembro. Como é que um membro tão antigo do Ministério Público, como alguém que atuou tão fortemente quanto o senhor, vê uma decisão como essa e analisa uma decisão como essa, uma vez que a gente tem aí uma lei de ficha limpa e para poder justamente restringir o ficha suja, mas que no momento como esse acaba, durante uma pandemia, privilegiando aquele que estava ali com problemas eleitorais, com seus direitos eleitorais suspensos, mas que foi beneficiado com essa medida. Como é que o senhor vê tudo isso? Com a prorrogação aí, com a mudança, né, do dia da eleição, realmente essas pessoas se beneficiaram, né? A eleição seria no início de outubro, 4, 5 de outubro, foi adiada para o dia 15 de novembro, né, o primeiro turno, e de certa forma essas pessoas foram privilegiadas com esse adiamento, mas tem que cumprir a lei, a determinação legal. E, como você disse, a questão da ficha limpa, ela há algum tempo já está presente no mundo jurídico aqui no Brasil. Isso aí veio, de certa forma, evitar que muitas pessoas condenadas, né, por improbidade administrativa ou por prática de delito, viessem a se candidatar. Então, ela veio, de certa forma, a alijar do processo político essas pessoas que haviam condenação anteriores, né? Mas eu creio que ainda com o tempo isso aí pode mudar, pode alterar e pode ficar cada vez menos flexível, né, como a gente está vendo esse ano, né? Inclusive, corre-se, do meu modo de ver, do meu modo de enxergar as coisas, corre-se o risco, né, de até mesmo do presidente Lula voltar às eleições, né, o ex-presidente Lula voltar às eleições presidenciais de 2022, se houver, inclusive, uma anulação do processo que ele foi condenado em Curitiba e confirmado pelo TRF, né, lá do Você Rio acha que Grande do existe essa Sul, possibilidade? né? Olha, no meu modo de enxergar, daí eu creio que há essa possibilidade, sim. No meu jeito de enxergar, o que o Supremo está julgando, o que o Supremo está fazendo hoje, né? Rasgando a Constituição, pulando por cima de lei, das normas constitucionais, eu acho que tudo é possível, né? E isso fragiliza muito o processo democrático, o processo político brasileiro, né? Tira o crédito da justiça, né? Porque muitas vezes o juiz de primeiro grau, ele julga, ele está próximo ali dos fatos, ele julga, né, de acordo com as provas, aquilo muitas vezes é confirmado pelos tribunais regionais, e quando chega lá nos tribunais superiores, tudo cai por terra abaixo, né? Então, eu tenho muito esse medo, né, dos tribunais superiores estar amaciando essa situação com relação à ficha limpa. Mas aí, doutor, não seria possível, se isso realmente puder acontecer, não seria aí também um processo que foi feito de maneira não totalmente correta, que possibilitaria esse entendimento? Ou o senhor acha que seria realmente uma carteirada de chegar e falar, não, vamos rever tudo e vamos anular isso daí? Porque, ao longo do tempo, a gente tem visto realmente declarações e denúncias da maneira como o processo foi feito no caso aí, como o senhor citou, do ex-presidente Lula. O senhor acha que vai ser
na carteirada, no grito, ou realmente por causa de algum erro durante o processo que cassou e que chegou, inclusive, a condenar o presidente? Não, eu acho que vão dar uma carteirada, né? Porque o processo demorou anos, né, para ser julgado. Uma sentença do juiz, quando era juiz federal, lá em Curitiba, de 200 e tantas laudas. Né? A prova foi analisada com critério, tanto é que o Tribunal Regional Federal, lá da região do Sul, analisou a sentença do Moro e confirmou. Então, assim, qualquer coisa que houver daí, né, é invenção jurídica. Né? Seria invenção jurídica, para poder facilitar A ou B. Né? Eu tenho muito medo hoje do Supremo. Sabe? Eu hoje combato muito o Supremo porque ele deveria estar lá para fazer cumprir as leis, cumprir a Constituição, né? E manter intacto, né, o regime democrático brasileiro. E a gente tem visto o Supremo dar decisões totalmente teratológicas, né? Quer dizer, são decisões que a gente jamais tinha visto nesse país. Então, corre-se esse risco do Supremo amaciar, né, vamos dizer assim, um português mais claro, a situação dessas pessoas que já foram condenadas e podem ser beneficiadas lá no Supremo, com a carteirada lá, né, talvez até anulando o processo, não com relação à prova, mas talvez por algum erro processual, na matéria processual, não com relação à prova em si, a mérito da questão. Né? Mas corre-se esse risco, no meu modo de entender. Doutor, o senhor citou aí o juiz Sérgio Moro, o ex-juiz Sérgio Moro, e aí aí vem sempre Lava Jato, né? Nós temos visto a Lava Jato, ao longo do tempo, prestou um serviço excepcional, um serviço de uma importância histórica para o Brasil, né? Levando este e aquele, as barras da justiça, e inclusive desbaratando roubos imensos, enfim, políticos foram presos como a gente nunca tinha visto nesse país, e isso aconteceu. O senhor acha que de lá para cá a Lava Jato vem sendo fritada, porque a gente tem aí corroída, né, para ser uma palavra mais específica, neste período, porque a gente tem visto aí, inclusive, o Deltan Dallagnol, que recentemente deixou, né, o MP, mas e aí ele citou uma questão relacionada a filhinha dele doente, mas a gente viu também outros promotores deixando, né, a Lava Jato, justamente citando interferências. O senhor só acredita nisso? O senhor que vivenciou esse período da Lava Jato, ainda em atuação no Ministério Público, só acha que a Lava Jato ela vem sendo corroída ao longo do tempo, justamente por poderes, para poder acabar com essas ações? Com certeza, partidos políticos, né, são os poderosos, né, que já estão na política aí há décadas, têm interesse em acabar com a Lava Jato, né, porque são pessoas que têm processo contra elas, são pessoas que já, inclusive algumas que já foram condenadas, outras que ainda não foram julgadas por causa do foro privilegiado. Então, são pessoas que realmente querem acabar com a Lava Jato, porque a Lava Jato veio para poder apurar esses crimes que já haviam anos e décadas sendo praticados no Brasil. A corrupção. É a corrupção que está emaranhada no Brasil, de norte a sul, de leste a oeste. De forma que também eu tenho esse medo também de a cada dia mais a Lava Jato se enfraquecer, né? Como você disse aí, o Dallagnol já saiu, né, do comando da Lava Jato, mas outros procuradores com certeza assumirão o seu lugar. Mas eu acho que a Lava Jato tem que continuar, porque nós não podemos mais conviver com um país corrupto, né? A corrupção hoje, ela tira o dinheiro da saúde pública, dos hospitais, dos postos de atendimento, do saneamento básico, das escolas, da segurança pública. Todo esse dinheiro que seria direcionado para o bem da população, né, dos cidadãos brasileiros, ele vai para o ralo, vai para a corrupção. Então, a Lava Jato, o papel da Lava Jato nesse sentido foi muito grande. E houve a recuperação de bilhões e bilhões de reais nesse sentido, né? Mas na verdade, aqueles que querem enfraquecer e acabar com a Lava Jato. Isso é uma realidade. Inclusive, dentro do próprio judiciário, a gente tem visto isso aí, do Supremo Tribunal Federal, né? Infelizmente, tentando enfraquecer
os procuradores, a Polícia Federal, aqueles que estão aí imbuídos de investigar e averiguar esses crimes que são cometidos aí, né, no dia a dia. Agora, doutor, é menor instância, e aí a gente falando localmente, e para a gente encerrar aqui, a corrupção ela existe não só nas grandes instâncias, mas também nos municípios do interior, né? E aí, quando chega um período como esse, a gente até brincou com relação à doação de botinas, né? Esses folclores das eleições, mas isso é algo muito sério que precisa ser denunciado. Por exemplo, a gente está num interior onde a eleição começa a se acirrar, a campanha começa a se acirrar, mas é o próprio eleitor que tem que ter esse entendimento de que se ele se deixar corromper, a corrupção nunca vai acabar na política em nosso país, né? Começa pelo eleitor, né? Porque se o eleitor não se corromper, não tem como o candidato ou o partido político tentar comprar o seu voto, né? Porque é o que mais comum, o que mais acontece, principalmente em cidades do interior, cidades pequenas. Então, o eleitor tem que estar consciente nesse sentido. Ele não pode vender seu voto, mas ele tem que escolher o eleitor, né, de acordo com a sua consciência. Ele tem que analisar o eleitor. Se for o caso, ele pode fazer uma pesquisa da sua vida pregressa, verificar se ele tem alguma pendência judicial, o que ele faz, se ele é uma boa pessoa, se ele é uma pessoa benquista na comunidade, né, se não tem nenhum antecedente. Então, assim, o próprio eleitor é que nos ajuda a fazer a política no Brasil, né? Você não pode vender o voto por um par de botina, não pode vender um voto por um saco de cimento, se bem que o cimento é muito caro hoje, mas a verdade é que o eleitor tem que escolher conscientemente aquele que vai governar no seu município, na sua cidade, no seu estado e no seu país. Bom, a gente tinha muito mais tempo, deveria ter muito mais tempo para poder continuar esse bate-papo aqui com o Hamilton Antônio Ramos, ex-promotor, que hoje veio nos visitar aqui. Eu queria agradecer, Hamilton, por você ter vindo trazer para a gente aí a sua participação, enriquecer o nosso conteúdo, e é sempre importante a gente debater as questões relacionadas às eleições, principalmente num período como esse, quando a gente precisa tanto debater ideias, né? Obrigado por ter vindo. É verdade, né? Eu acho que esse é um bom momento, né, para debater ideias, principalmente na área eleitoral. E você pode ter a oportunidade também de estar convidando aí os dois promotores eleitorais que atuam aqui na comarca. Eu como desvinculei um pouco de lá das promotorias, eu não sei nem quem te informar quem está atuando nesse momento, mas são dois promotores aí que atuam na comarca, são todos eles bons. E estamos sempre à disposição aí, né? Atuei muito na curadoria do idoso, é uma área que eu gostava muito de mexer, curadoria de idoso. Mas eu desejo aí a todo eleitor, todo cidadão patense, que nós tenhamos aí uma eleição boa, tranquila, Patos, Varjão, São Gonçalo e Lagoa Formosa, né? Se Deus quiser, nós vamos ter uma eleição bem tranquila esse ano. Muito bem. Olha, o Opinião Regional vai ficando por aqui, mas volta semana que vem com mais debates, com mais convidados especiais. Obrigado pela companhia e até semana que vem.